Olá, líder Habitudes, tudo bem com você? Bom, hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre essa aula anfitrião e hóspede, tá? Mas não necessariamente, isso aqui não vou dar a aula, tá? Então isso aqui não é para você que é aluno, isso não é uma aula de reposição, mas é para você que é líder, tá? Onde eu vou trazer aqui comentários, dicas e como a gente pode dar esta lição, ok? Bom, anfitriões e hóspede é a primeira lição do Habitudes 2. Os nossos alunos que chegaram até aqui, eles já fizeram o Habitudes 1, então eles já sabem como funciona a dinâmica do Habitudes, mas eles estão retornando o ritmo. Nós temos uma lição um pouco extensa, tá? Então é muito importante, eu até grifei na minha apostila, frases marcantes, até para a gente resumir isso na nossa própria cabeça. Então, vai ser bem importante a gente explicar esse princípio e condensar essas informações, ok? Então, vamos lá para a nossa lição. Primeira coisa é a gente trabalhar o nosso princípio, trazendo a explicação para eles. Então, o líder é alguém que toma a iniciativa no relacionamento. Então, o líder não é aquele que espera que o outro tome a iniciativa de querer se conectar. O líder não é aquele que se coloca numa posição de superioridade. Talvez liderança é influência. Mas em alguns momentos, a gente às vezes tem cargos de liderança também, e às vezes você está num cargo de liderança, às vezes não. Mas mesmo se você tiver num cargo de liderança, não espere que os outros venham porque você é líder. E se você não estiver num cargo de liderança, não espere que o outro venha porque ele é o líder. Como um anfitrião e não um hóspede, você toma a iniciativa. E é isso que importa. Então, não importa o meu posicionamento. É eu que vou tomar a iniciativa de me conectar, porque eu fiz habitudes e talvez o meu líder ou o meu liderado não. Beleza? E ponto, gente. Então, não importa o cargo onde a gente estiver. Nós vamos tomar a iniciativa, tá? E a nossa atitude ao se relacionar, tá? Ela é imbuída de propósito. Nós não nos relacionamos à toa, né? Nós nos relacionamos com um propósito, tá? Muitas vezes pode ser que o nosso propósito seja só estar ali, demonstrando amor, afeto, carinho, tendo tempo de qualidade, mas ainda assim tem propósito em tudo que a gente faz, tá? O líder, ele se vê como um anfitrião e não como um hóspede. Ele faz o necessário, ele não faz o que ele acha que é melhor, mas o que é necessário com as pessoas para suprir as necessidades dela. Ele faz o necessário. Gente, isso aqui é pesado, tá? Se a gente for aprofundar aqui, tá? Ninguém passa da primeira lição. Ai, Jesus! Mas ele faz o necessário para se conectar com as pessoas. Ele não faz o que ele acha, ele não faz o que é importante, ele faz o necessário. Beleza? Gente, nós estamos dando aula de conexão. Presta atenção, você vai ter que se conectar com seus alunos. Mas essa lição traz as ferramentas, ela é muito boa nisso. E é por isso que eu gosto muito dela, tá? E aí, ele resume essa conexão, essa questão, né, com 4 elementos. Então, ele vai dizer que o bom anfitrião, ele proporciona, ele segue 4 passos. Primeiro, ele toma a iniciativa. Então, o líder dá o primeiro passo. E o exemplo que ele usa é da faculdade de enfermagem, onde perguntaram o nome da faxineira. Isso é muito legal. Porque, né, ele vai evidenciar isso. Você precisa tomar a iniciativa, né, de perguntar o nome, de se interessar pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, isso é muito bom, tá? Então, a gente vai precisar explicar isso para eles. Gente, a gente toma a iniciativa, independente da nossa posição. Reforce isso, tá? Porque é com todas as pessoas. A partir de agora, é essa forma que nós vamos viver. Isso precisa ficar importante, porque às vezes a pessoa vai usar isso aqui só para o que interessa. E não, isso é para tudo, na sua casa, com o seu cônjuge. Quem vai tomar a iniciativa? Você. Quem vai dar o primeiro passo? Você. Então, você que vai pedir perdão primeiro? Sim. Não, eu vou tomar a iniciativa de chamar para conversar. Reconheça o seu erro, porque tomar a iniciativa é de uma atitude coerente. Então, você dá o primeiro passo. E isso vale para as coisas mais profundas também, tá? Depois que você toma a iniciativa e você dá este primeiro passo, você vai se conectar. E se conectar
é descobrir algo em comum. Então é o 101%. Cara, não tem nada em comum com essa pessoa. Você vai encontrar algo. Você vai encontrar algo, seja o que for. Seja o que for. Então, só que para isso, a gente vai aprender mais para frente. A gente precisa ouvir. Porque para encontrar o que eu tenho em comum, eu preciso saber o que essa pessoa tem. Então, você vai precisar ouvi-la, você vai precisar se conectá-la neste sentido, ok? Fazendo a pessoa gostar de conversar com você. Seja alguém que as pessoas gostam de conversar. Por quê? Porque você conversa do que elas gostam. Entende? Claro, gente, que isso não se aplica 100%. Às vezes você como pai, às vezes você em algum ambiente vai precisar conversar de coisas difíceis. Mas entendo o que a gente tá falando aqui, tá? Então, você vai ter que descobrir o ponto em comum e vai ter que começar por isso. É por aí que a gente se conecta, tá? Suprir, acrescente valor ao outro, dê algo às pessoas. Dê algo às pessoas, tá? Então, eu grifei aqui, ó. Ele supre as necessidades daquele que o cercam e busca a maneira de beneficiá-las. Como é que eu beneficio o outro? Como é que eu acrescento valor ao outro? Como é que eu ajudo o outro? Tá? Então, faça isso. Você precisa encontrar essa forma. Eu grifei uma frase aqui que é muito legal. Eu não me lembro do que os outros fazem ou se fazem bem ou mal. Só me lembro dos sentimentos que seus atos provocam em mim. E é isso, entende? A gente precisa acrescentar esse valor no outro, enriquecer a vida do outro, compartilharmos o que é com ele a nossa própria vida. Compartilhar o que você carrega, o que você sabe. Tô aqui tentando te acrescentar valor. Não sei se vai, né? Mas a gente tenta, tá? E por último, não menos importante, orientar. Um bom anfitrião orienta seu hóspede. Ele dá a informação, ele traz clareza acerca do que fazer. Então, ele vai trazendo essas informações para o seu anfitrião, para o seu hóspede, né? Porque ele é o anfitrião. Então, a gente precisa entender isso. O óbvio precisa ser dito. Fale para as pessoas, oriente as pessoas, não apenas critique, traga o como fazer, o que fazer. Ó, nós vamos em tal lugar, vai ser tal horário, precisa ser desse jeito, leva tal coisa, faz isso. Gente, não faz mal falar o óbvio. Não faz mal. Então, como líder, principalmente, dê orientação para as pessoas. Seja claro nas orientações e insista nelas, beleza? Então, você é quem toma a iniciativa, você vai atrás da pessoa, você pergunta para ela, você faz isso através daquilo que é comum para ela, não daquilo que é comum para você. Você deixa um conselho, algo... é um ensinamento, alguma coisa boa ou um elogio para aquela pessoa e você dá direção para ela do que precisa ser feito, certo? Gente, isso aqui é maravilhoso. Se a gente praticar isso aqui, já estamos em boa parte do caminho. Isso aqui que eu estou fazendo é tentar te ajudar. Talvez você não pediu minha ajuda, mas eu estou gravando um vídeo, estou tentando falar aqui de uma forma que talvez você entenda, tentando acrescentar valor, dar direção, beleza? O filme, eu não tô com a minha apostila aqui do facilitador, mas tem a explicação desse filme lá. Leia a explicação do filme, tá? Mas resumidamente, pelo que eu me recordo, é sobre a casa recebendo bem a Bela, né? E mostrando como o anfitrião é. Ele trata bem, ele cuida, ele serve, ele entretém, tá? Então, trazendo essa coisa um pouco literal, talvez, de ser um anfitrião, apesar da lição não ser necessariamente nisso. Ser mais em questão de conversa e de como lidar com as pessoas do que, de fato, literalmente receber alguém. Apesar que a tarefa também vai trazer isso, e isso é uma ótima forma da gente aprender, mas todas as nossas conversas, tudo que a gente for fazer, a gente deve aplicar também, tá? Mas isso o outro filme vai ensinar. Aqui, ele traz essa questão um pouco mais literal. É bem legal essa cena, vale a pena, tá? Depois, nós temos o filme Invictus, que também você lê lá a explicação, mas vai trazer aqui muitos ensinamentos sobre onde o Morgan Freeman, não sei falar o nome desse cara não, né? Ele é um prefeito ali, ele tá representando o presidente, prefeito não, o presidente da África, ai, que é brasileiro. Nossa, gente, eu esqueci completamente. Bom, enfim, não vou lembrar quem ele tá representando. Nossa, como é que eu posso esquecer isso? Mas, enfim, você pode usar essas perguntas para trazer um aprofundamento para a lição. Então, assim, o que isso ensina sobre o nosso dia a dia? O que isso ensina sobre liderança e o que isso ensina sobre a lição?
Então, sobre o nosso dia a dia, a gente pode entender como a gente deve se conectar às pessoas, tratar as pessoas, né? Enfim, sobre liderança, que um líder, ele toma iniciativa, ele chama o cara lá, ele fala com o cara, faz o cara se sentir bem, serve o cara, né? Faz isso. Sobre a lição, ele segue, né? Cada um dos pontos aqui que a gente apresentou, que é, ele toma iniciativa, ele se conecta, né? Ele fala dessas questões em comum, da música, né? Ele supre uma questão, ele deixa um conselho, ele traz essa orientação. Então, a gente pode aí fazer os alunos pensar nesse sentido, ou a gente só fala de uma maneira geral, trazendo isso, tá? Esse filme, ele traz com clareza isso que nós estamos falando. Com clareza, né? É uma cena muito boa nesse sentido. Então, vale a pena a gente gastar um tempinho pensando nela, tá? O nosso Avançando, ele vai trazer para nós a história de uma mulher. Eu não vou saber os nomes aqui porque eu tô sem, gente. Eu vou falar de cabeça, porque eu revi um vídeo meu dessa lição. E aí então, se eu errar aqui, você não leva em consideração, tá? Mas lê o Avançando, que é a mulher que vai... O cara foge lá do tribunal, faz a mulher de refém dentro da casa dela. O que ela faz? Em vez dela se sentir uma refém, ela tá dentro da casa dela, ela trata bem ele. Ela hospeda ele. Então, ela oferece algo para ele, ela se conecta com ele, ela entrega algo de valor, ela lê o livro Uma Vida com Propósito para ele, e ela dá uma orientação, se entrega. Então, ela cumpre o que está aqui de uma forma completamente inusitada. Mas se a gente levar isso aqui como princípios para a nossa vida, seja numa reunião de trabalho, seja com o nosso chefe, seja com os nossos encarregados, seja na nossa casa, com os nossos... Isso aqui vai funcionar. E o Avançando vai deixar claro que nas experiências mais inusitadas, se nós fazermos isso com as pessoas, nós também podemos cumprir os nossos objetivos e ter sucesso nisso. Então, seja sempre um anfitrião, independente das circunstâncias, tá? Isso vai deixar bem evidente, ok? E aí, perguntas, né, para nos provocar. Por que ser anfitrião é algo tão poderoso? Como isso pode capacitar as pessoas a exercitar o seu melhor? Depois do Avançando, isso fica, né, mais fácil de responder, porque a gente trouxe essa questão da mulher e tudo que ela fez, tá? E aí a gente ajuda os nossos alunos a responder, deixando de se responder, né? Esse anfitrião é muito poderoso, porque você tem toda essa questão de até mesmo um certo domínio, um certo controle, né? Por mais que o outro ele se sinta à vontade, só é anfitrião aquele que está recebendo. Então, quem está na posição de receber? É o anfitrião, né? Então, ele está no controle. Isso é algo muito poderoso, né? E aí a gente pode conduzir as pessoas àquilo que é o melhor delas. Porque a gente vai recebê-las, a gente vai se conectar, a gente vai entregar algo para elas, né? E aí a gente orienta elas. E isso vai capacitar elas a exercitar, a fazer aquilo que é melhor nelas. Porque nós estamos ali... direcionando elas de alguma forma, tá? Eu acredito que seja em parte isso, mas aí você vê as respostas dos alunos e conduzir, tá? A explicação do que é cada elemento talvez gaste um tempinho para que todo mundo entenda, tá? Mas aí a gente vai pro nosso Consultando a Bíblia. Aqui, gente, tem uma pegada interessante, porque é a primeira vez que eles vão ter contato com esse Consultando a Bíblia, que normalmente é um pouco maior, gera um pouco mais de desgaste. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência nessa primeira lição para eles entenderem isso. É um Consultando a Bíblia que puxa mais, traz 3 textos diferentes, não traz um, igual o Habitudes 1, tá? E aí, aqui a gente vai ter que contextualizá-lo, às vezes, direcionar. Por quê? Porque como se trata de coisas da Bíblia, se a gente deixar a turma por si só resolver isso, talvez possa ficar algumas lacunas, mas cuidado com o que você vai dizer, porque você está falando sobre a Bíblia. Então, se você não sabe, não fale, tá? Não cria princípios errados na cabeça das pessoas, tome cuidado com isso, beleza? Então, aqui vai falar para nós, contar a história de Lucas 14 e vai perguntar qual é o princípio que Deus está tentando transmitir. Eu vou até confirmar, mas eu acho que isso aqui é o grande banquete. Espera aí que eu vou confirmar e já volto. Tá? Realmente é o grande banquete, acabei de verificar. Minha memória não tá tão ruim assim, ó. E vai falar sobre essa questão aí e tá perguntando qual que é o princípio, né? E aí a gente vai ter que entender no contexto da lição, tá? O que tá acontecendo. Abraão com os 3 homens. E aí tem uma pergunta específica, já não tá perguntando qual é o princípio. Tá perguntando o que leva alguém a tomar a iniciativa de ser um anfitrião. De uma maneira geral, o que leva alguém? Primeiro, o entendimento.
né? Tô brincando, eu não vou responder aqui com vocês não, tá? Mas aí é para vocês refletirem isso, trazer e provocar isso pros alunos, tá? 1 Pedro 4,9 diz, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, né? Que impacto a atitude negativa pode exercer sobre a boa hospitalidade? Que tipo de atitude o anfitrião precisa externar? Então a gente precisa pontuar isso aqui. Gente, essa aqui é importante porque às vezes a pessoa faz tudo certinho, mas ela reclama. Adianta o que ela fez? Não, não adianta. Então você pode até estar fazendo algo bom. Não, eu tô aqui me cedendo, me sacrificando por essa pessoa, indo levar ela, dar uma carona pra ela. Nossa, irmã, você mora longe, hein? Meu Deus do céu. Interessa se eu dei carona pra ela? Interessa o que eu estiver fazendo? Não, eu reclamei. Eu fiz um comentário. Acabou. Acabou. De verdade, gente, pra mim acabou o que a pessoa fez. Então ela não precisa fazer esse tipo de comentário. Ela já tá fazendo. Pra que fazer esse comentário, meu Deus do céu? Então a gente vai precisar entender isso, tá? Qual que é a atitude que o anfitrião precisa externar? De contentamento e alegria. Eu estou feliz em te receber, eu estou feliz em você estar aqui. Você não é um trabalho, você não é uma demanda, você não é É empecilho não, gente. Como é que é a palavra que a gente usa muito? Um estrovo. Eu estou aqui até você. Eu é que te desejo. Eu é que preciso de você, tá? Então, como líder, a gente vai precisar trazer isso com uma certa clareza, ok? E aí, nossa, os textos estavam tudo aqui. Enfim. Reflexão, pessoal. Eu não estudei os slides antes de vir aqui gravar o vídeo, tá? Me perdoem por isso, mas é porque o tempo está curto. Então, eu vim aqui com a minha maravilhosa memória passar esses conceitos para vocês. Então, eu não sei o que tá no próximo slide, tá? Mas deu certo, eu acho que deu certo até aqui. Reflexão pessoal. Aí nós vamos analisar isso aqui. Gente, essa reflexão pessoal que eu dou uma adaptada para me responder. Por quê? Sabe? Ligar para as pessoas, não, é eu que mando a mensagem, é eu que pergunto. Então, vou dar um exemplo prático meu. Para vocês, né? Vocês dão aula de habitudes. Se você for meu liderado, eu vou perguntar para você, como é que foi a lição? Você precisa de ajuda? Vai ter tal coisa, você precisa de mim? Eu me ofereço, eu vou atrás. Então, eu não fico esperando um telefonema. Eu mando uma mensagem, né? Mas eu não ligo. Você tá precisando de... Entendeu? Enfim, se eu percebo alguma coisa dos meus amigos, eu mando uma mensagem. Não vou ligar. Então, eu adapto, tá? Mas, enfim... O que mais? Eu acho que é isso, que é o único que eu normalmente adapto, é o do telefone, tá? Aí nós temos a segunda pergunta aqui, que é bem interessante. Gente, isso aqui é muito interessante. O que você percebe que é a questão da sua vida que traz essa dificuldade? É medo? É orgulho? É preguiça? Escute o que os seus alunos vão dizer, porque isso vai fazer diferença. Todo andar de habitudes, mas para eles pensar sobre isso com realidade. E pense sobre isso também com realidade. Sabe? O que tá te atrapalhando? Ele já tá afirmando que você não é um bom anfitrião. Não sou eu, é a apostila, tá? Mas o porquê? Porque aí a gente vai ter que tratar. A gente vai ter que tratar. Sabe por quê? Porque qualquer uma dessas 4 coisas aqui tem que ser tratada em Deus. Tem que ser tratada. Tô falando isso por experiência própria. Tem que ser tratada. Tá bom? Então a gente vai ter que passar por isso. Tarefa, tá? Isso aqui é muito importante. Faz um jantar, recepciona as pessoas, taranã. Gente, eu moro com os meus pais. Eu posso sair fazendo jantar pra qualquer pessoa, qualquer hora? Não. A pessoa é casada, tem filhos, não sei o quê. Ela tá fazendo habitudes, o outro não tá. Então, assim, talvez vai ter que adaptar isso aqui. E a gente precisa trazer clareza. Se você pode, faz. Vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Mas se você não pode, aplica isso. Então, se você tá num contexto igual da nossa igreja que tem célula, olha, na célula, seja um bom anfitrião. Chegou alguém, tenta se conectar com essa pessoa, testa isso aqui que a gente fez. Então, eu gosto sempre de trazer sugestões adaptativas para a tarefa. Por quê? Porque eu quero que as pessoas façam. Eu quero que as pessoas façam. E elas vão ter muitas desculpas boas para não fazer um jantar. Mas para não se conectar com alguém na célula, para não se conectar com alguém no curso, para não fazer de uma outra forma a tarefa, aí já não tem tanta desculpa, entende? Então, eu trago esses 2 elementos. Mas não... evidenciando que eles podem não fazer o jantar, mas trazendo já a outra opção, tá? Aí aqui a gente tem os lembretes, que é bom a gente fazer com eles, tá bom? Faça, explique, talvez de novo, se você tiver com tempo. E, mais uma vez, vamos passar a próxima lição. Gente, passa tudo com eles.
tá? Para eles entenderem aí o que precisa ser feito, ok? Essa lição do bastão da fala, meu, que lição maravilhosa. Acho que Habitudes 2 é uma das minhas favoritas, não pelo conteúdo, mas pela prática dela. Mudou a minha vida e seja profundo nisso aqui. As pessoas têm uma mania de achar que escuta os outros, mas não escuta. Não escuta, gente. Não escuta. Não ouve, né? Não ouve. E se você não ouve, cara, não adianta. Isso começa por você dando aula. Você dando aula. Você tem que lembrar. O que o seu aluno falou na aula de apresentação? Você vai ter que se conectar com ele através disso. 101%. O que ele falou? Você lembra? Você tem que lembrar uma característica, um ponto de cada um que ele falou durante a aula. O que esse cara falou? Cara, eu tô na segunda lição aqui. Como é que eu vou me conectar com essa pessoa? Se você ouviu, você consegue se conectar. É meio doido isso aí, né? É muito doido isso aí. E é muito importante, sabe por quê? Isso mudou minha vida. E isso, assim, é da hora. Porque quando você aprende a fazer... Gente, eu tava numa aula de apresentação ontem. Cara, eu saí da aula de apresentação, eu revisei aqui, ó, um ponto de cada pessoa que tava na aula. Essa pessoa falou isso, essa pessoa falou isso, essa isso, essa isso, essa isso, essa isso, essa isso e essa isso. Tem pessoas que têm pontos em comuns, tem pessoas que não, mas no geral eu ouvi o que aquelas pessoas falaram. E é muito engraçado porque eu tenho TDAH. Então, e a minha mãe acha que eu tenho um grau de autismo. Mas, eu acho que não. Mas o que acontece? Então, muitas vezes, eu não estou olhando fixamente para uma pessoa. Porque às vezes eu tenho dificuldade de ficar muito tempo olhando para aquela pessoa. Me gera incômodo, tá? Me dá um pouco de ansiedade. Então, eu olho para outros lugares, mas eu estou prestando atenção. Muito. Então, quando eu vou dar aula, eu gasto muito tempo olhando para as pessoas. Então, às vezes, quando eu tenho que dar 2 aulas no mesmo dia, a segunda turma vai ficar com menos olhares. Mas, enfim, isso aqui não tem nada a ver com a aula, mas só me conectando aqui com você que tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e tudo mais. Eu prestei atenção. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque as pessoas que convivem comigo, como é que elas sabem que eu estou prestando atenção? Porque eu estou olhando para elas? Não, porque eu repito o que elas falaram. E aí, eu consigo trazer conversa de WhatsApp. Ai, você tá falando isso pra se achar aqui pra gente? Ô Zé, não. Tô falando isso porque você precisa desenvolver isso. Isso é aprendido. Tá certo que eu posso ter um pouco de habilidade, mas a habilidade é 10%. Então, você também pode aprender a fazer isso. Como? Valorizando o que as pessoas falam e entendendo que elas carregam algo importante. Vamos deixar isso aí para a próxima lição, tá? Deus abençoe você. Eu espero ter te ajudado de alguma forma, tá? E se você ficou com alguma dúvida, você me avisa, beleza? E nós estamos juntos. Um beijo.